Olá, sejam bem-vindo ou bem-vinda. Sou Gesualdo Maia e aqui nesse canal estamos a falar sobre educação informal, ou como querem alguns, a educação não formal. Este é o primeiro vídeo e vamos conceituar de uma forma muito simples esse tipo de educação. Para não esquecer, inscreva-se no canal e acione o sininho, para que possas receber as notificações. Bem, quem assistiu à apresentação desse canal e não está muito familiarizado com os diversos tipos de educação que acontece ao longo das nossas vidas, provavelmente deve ter ficado um pouco confuso, não? Eu comecei falando que este canal é sobre educação informal, mas à medida que eu fui alongando na exposição, já estava a misturar tudo. Mencionei a educação não formal, a educação formal e a educação informal, tudo ao mesmo tempo. Mas e se eu dissesse que é mais ou menos assim mesmo? Se há muito pouco tempo tínhamos uma definição exata do que era cada tipo de educação, hoje já não é tão simples assim. Embora o foco desse canal não é estabelecer conceitos, eu vou definir, mesmo que de modo precário, o que é cada tipo de educação. O meu objetivo aqui não é ser muito acadêmico, mas acho que preciso sim dar uma noçãozinha, mesmo que seja de modo primário. De uma forma muito simples, mas muito simples mesmo, educação informal é aquela que adquirimos nas instituições de ensino. A educação institucionalizada, aquela educação que está formalizada. Não é? A educação convencional, protocolar, oficial, como o nome já diz, formal. Formal porque segue determinadas regras, obedece alguns critérios previamente selecionados por especialistas e geralmente esse tipo de educação é controlado pelo Estado ou a quem o Estado delega este poder. É mais ou menos isto. Vamos obter este conceito inicial assim, dessa forma, embora não seja tão simples assim, apenas para não complicar muito aqui. A educação informal, por sua vez, é aquela que se aprende fora da escola, ou melhor, fora do contexto escolar. Quando eu falo escola, eu não estou a falar do espaço físico, certo? O espaço informal de educação é todo o meio social. É onde nós normalmente circulamos, menos a escola. Então, assim como a educação formal, a educação informal está muito próxima, não somente do nosso conhecimento genérico, dos mais diversos conhecimentos, mas próximo também do nosso caráter e da nossa moral e dos nossos costumes. Educação formal e informal, se complementam. Elas definem quem nós realmente somos na sociedade. Parte desta educação vai formar aquilo que nós chamamos de usos e costumes. Aquilo que vai moldar a nossa cultura. Não somente ela, evidentemente. E esta tal de educação não formal, o que é? Observando apenas a sua escrita, pode-se definir que a educação não formal é aquela que não é formal. O nome já está a dizer educação não formal. Mas espera aí, não acabamos de dizer que a educação que se aprende fora
da escola chama-se também educação informal? É verdade. Veja que já começa a complicar um pouquinho, não é? Um pouquinho só, nada que não se que se possa compreender com facilidade. Deixa eu contar uma historinha. A educação informal aparece desde o início da humanidade. A educação formal não. Embora na Grécia Antiga houvesse escolas aqui entre aspas, né? Não eram institucionalizadas como hoje. Sabe-se, por exemplo, que há 6.000 anos os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, considerada uma das primeiras formas de escrita. E segundo alguns historiadores da educação, o saber escrever era ensinado em casa, de pai para filho. Era um tipo de educação, mas não era formalizado. Portanto, era uma educação informal. A educação formal, tal como conhecemos hoje, surgiu num determinado momento destes últimos 2 milênios. O primeiro prédio, digamos assim, o primeiro sítio, local, que poderíamos chamar de universidade, segundo os historiadores, é Jamed al-Kairouan, na cidade de Fez, uma cidade que está localizada no centro-norte de Marrocos, na África. Na parte velha da cidade está localizada Al-Medina, uma cidade murada, como era antigamente, com um portal, com as ruas muito estreitas, e funciona ainda hoje nos mesmos moldes do século IX, quando foi fundada. No entanto, já agora mais voltada para o turismo, né? Porque Al-Medina é patrimônio histórico mundial desde 81. Os brasileiros já ouviram falar de Al-Medina, porque uma parte das gravações de uma determinada novela, que não sei dizer o nome, foi gravada lá. Eu fiquei sabendo disto lá, quando eu estava a visitar Al-Medina. Então, é na Al-Medina onde encontra-se a universidade conhecida como Jamed al-Kairouan. Segundo os historiadores, Jamed al-Kairouan foi fundada em 859. Não se usava o termo universidade, né? Como foi construída junto a uma mesquita, onde também ocorrem estudos islâmicos, foi denominada também de madraça, um termo para designar qualquer tipo de escola. Ela foi construída por uma mulher, Fátima Anferri, que prometeu construir um local de estudos com a herança que receberia do seu pai. Hoje há nesta universidade estudos nas mais diversas áreas de ensino, religioso, literatura, direito, línguas, com vários campi, inclusive. Na cidade nova de Fez tem, em Marrakech tem uma, em Agadir tem outra, em Ismara tem outra e em outros lugares de Marrocos. Mas foi em Bolonha, no início do 2º milênio, Bolonha na Itália, né, que surgiu a primeira instituição que vai receber o nome de universidade. Universidade é uma palavra de origem latina, universitas, e significa universalidade, o todo, o conjunto das coisas, porque a finalidade era reunir num só local todas as especialidades do conhecimento humano. A Universidade de Bolonha e a Universidade de Oxford, na Inglaterra, surgiram quase no mesmo período, uma diferença ali de uns 8 ou 10 anos, mais ou menos, uma da outra. Depois dessas duas universidades, várias outras universidades foram fundadas, pois era uma novidade e nenhum país queria ficar para trás. Era uma inovação ter uma universidade. E aí, numa sequência, vem a Universidade de Paris, de Cambridge, de Salamanca, a Universidade de Coimbra, onde eu fiz o meu doutorado, e tantas outras. A Universidade de Coimbra, na verdade, foi fundada em Lisboa, depois é que foi transferido para Coimbra.
Foi assim, solidificando as universidades e ao mesmo tempo começando a emitir títulos certificados oficialmente, que começou a surgir a tal educação formal. Lá vinha bela e faceira de mãos dadas, a educação formal de um lado, a educação informal de outro lado. Mas no início do século XX, bem no começo, veio um acontecimento trágico para toda a humanidade. A Primeira Grande Guerra Mundial. 17 milhões de mortes, mais de 20 milhões de feridos, entre feridos, mutilados e pessoas com problemas graves mentais. Uma tragédia para toda a humanidade, não é? Tudo bem. Em 1939, rompe mais um conflito, a Segunda Grande Guerra. 6 anos de conflito. Quase 50 milhões de mortes, 35 milhões de feridos, cidades inteiras destruídas, desemprego, fome, extermínio de povos, como foram o extermínio dos judeus no campo de concentração, 2 bombas atômicas que assustaram o mundo, na verdade dizimaram pessoas, para não dizer evaporaram pessoas, né? Problemas graves, problemas sociais, consequências imprevisíveis. Toda a gente sabe, mais ainda os professores, que a educação é a primeira a ser chamada para resolver os problemas da sociedade. De uma forma direta ou indireta, a culpa recai sempre na educação. Já perceberam isto, né? Se a economia vai mal, a culpa é da educação. Se a saúde vai mal, a culpa é da educação, né? Se há desemprego, a culpa é da educação. Se a guerra destrói o mundo, a culpa é da educação. E eu acho que isto vai ser sempre assim. Isso não vai mudar. Portanto, este panorama mundial, provocado por 2 enormes conflitos, foi inevitável que se conduzisse a se repensar no tipo de educação que a sociedade mundial estava a receber. Os documentos da Unesco, que é o órgão que trata da educação no âmbito da ONU, encontra-se a seguinte nota. A educação transforma vidas e está no centro da missão da Unesco, que tem o objetivo de construir a paz e erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável. Veja a responsabilidade da educação. Portanto, lá vinha bela e faceira, de mãos dadas, a educação formal de um lado e a educação informal de outro lado. E por aí, por conta dessas consequências todas, desses conflitos todos, na década de 60, mais ou menos por ali, logo após a Segunda Grande Guerra, realizou-se uma conferência mundial que foi denominada Conferência sobre a Crise Mundial da Educação. Isto por causa, principalmente, dos estragos realizados no mundo pelas 2 grandes guerras. Esta conferência foi dirigida por Philip Combes, que era o presidente da International Institute for Educational Planning, órgão vinculado à ONU, e que havia sido, esse Combes, ex-secretário de Educação de Cultura do governo norte-americano. Ele apresentou nesta conferência, por estatística e com inúmeros dados, a forte ligação existente entre a educação e o crescimento econômico. Naquela altura, é bom lembrar disso, que a educação, a educação só era ratificada se ela fosse estabelecida pela escola, né? Ora, se a educação tem esse poder, então pode transformar o mundo. Então a escola deveria estar em todos os lugares, mas não estava. Para além disso, onde a escola estava, a educação formal, né? Nem sempre ela dava conta, nem sempre trabalhava de modo mais adequado, segundo os pesquisadores. Então foi a partir desse trabalho, dessa conferência, que a Unesco passou a nortear as suas recomendações em todos os países signatários da ONU.
O objetivo da Unesco é que a aprendizagem ocorra de alguma forma em qualquer lugar, que não necessariamente na escola, para que todos possam enfrentar as novas demandas sociais. Então veja, a educação formal e a educação informal caminhavam muito tranquilas, de mãos dadas, e num certo momento do século passado, foi preciso repensar no conceito de educação formal. Então, até aquele momento, na verdade, eu não precisaria definir o que era educação formal, não é? Toda a gente podia reconhecer o que era o sistema formal de ensino. Foi então a partir daquele momento que começou a ser discutido com maior ênfase os determinados tipos de educação. Mas isto não significa que foi a partir deste momento que surge a educação não formal. Vamos ver. Muitos anos antes, alguns investigadores defendiam que a educação precisava estar em sintonia com a realidade do estudante. Na verdade, isso ocorre desde o Renascimento, praticamente. Para quem gosta de autores, podemos citar Juan Luis Vives, por exemplo, em 1500, por ali, não sei, pedagogo espanhol. O que era o método indutivo para a compreensão dos fatos científicos na Renascença proposto por ele? A didática magna de João Amós Comênios, por ali também, em 1600, que defendia que a escola deveria se preocupar com o conhecimento das coisas. A defesa de John Locke, em 1680, por aí, que defendia que talvez se devesse ensinar mecânica e cálculo para os estudantes nas oficinas. O que eram as academias informais de ciências que foram criadas por toda a Europa? A Academia da Casa dos Médicis, a Royal Society em Londres, a Academia de Ciências de Paris, tudo por volta de 1650. A Academia Real de Ciências de Lisboa, criada em 1780, no reinado de Dona Maria. Bom, mas foi mesmo a partir da década de 60 do século passado que o termo educação não formal surge no contexto de aprendizagem. E como todos sabem, quando um termo novo chega nas universidades, chove de definições de todos os lados. Alguns autores concordam com uma coisa, outros já não concordam, não é? Alguns autores dizem que a educação formal e a informal é a educação de treino e que a não formal é a educação adicional. Outros acham que não se pode dividir a educação nesses diversos tipos nesses termos, pois qualquer educação está sempre estruturada de alguma forma e por aí vai. Portanto, há um conflito muito grande entre os investigadores sobre os diversos conceitos relacionados à educação. Para além disto, nos países de língua inglesa, para complicar um pouquinho, eles mencionam somente a formal e a informal. Né? Alguns autores trabalham com o conceito de livre escolha, free choice learning. Bom, então para resumir, historicamente, se tivéssemos que colocar numa timeline, seria educação informal, educação formal e educação não formal. Assim, podemos dizer de uma forma simples que a educação não formal é proveniente de uma instituição legalmente constituída para um determinado fim. Os museus, centros de ciências, parques ecológicos, parques zoobotânicos, jardins botânicos, planetários, que é o meu interesse específico, institutos de pesquisas, aquários, jardins zoológicos, e por aí vai, dentre outros ambientes similares a isto. O certo é que, cada vez mais, as pessoas procuram informações fora do ambiente escolar. Não é verdade? Está aí a rede mundial de computadores,
como exemplo clássico no momento. As pessoas são motivadas não somente pela curiosidade natural, mas alimentadas pelas mais diversas mídias que exploram o seu imaginário, muitas vezes atraídas pelas propagandas dos meios de comunicação. Nós vamos discutir ainda sobre isso. Para além disto, estes museus, centros de ciências, zoológicos, entre outros ambientes, eles conservam e preservam o patrimônio cultural. São espaços que se transformam facilmente em ambientes educativos, ocupando e desenvolvendo um papel social, proporcionando ao público oportunidades de aprendizagem. Bem, eu acho que agora os meus ouvintes puderam compreender o que eu quero dizer neste canal com educação não formal. No próximo vídeo, vou então comentar nos objetivos deste canal e onde eu quero chegar com estas informações. Não perca, é muito interessante o que eu vou dizer no próximo vídeo. Novamente, inscreva-se no canal, dê o seu like ou o seu dislike. Obrigado por estar aqui comigo e até a próxima.